Vamos falar hoje de Brito Júnior, minha gente, que parece aí que vai voltar para a televisão após mais de 10 anos e ele pode ir para o SBT. Isso mesmo, porque o canal está prestes a passar por uma das maiores mudanças recentes aí em sua programação diária. E isso não é força de expressão, não. É movimento real de bastidor. O canal está avaliando que o momento atual e o modelo do fim de tarde não está funcionando mais. E que insistir nele é continuar perdendo terreno aí na audiência para a Band e para a Record. Nesse contexto, surge a negociação com Brito Júnior, um nome que carrega peso, história e identidade jornalística. A conversa não é superficial, não é teste, não é sondagem leve, é tratada internamente como um projeto bem estratégico. A ideia é simples na teoria, mas ousada na execução. Encerrar de vez a marca Aqui Agora, que hoje é apresentado pela Dani Brand, e colocar algo novo no lugar. O Aqui Agora atual não conseguiu se conectar com o público, não criou rotina e não gerou reação em audiência. Para a direção, manter um produto que não responde é adiar uma decisão que já está tomada. O fim de tarde passou a ser visto como um problema central na programação do SBT. As novelas mexicanas que já funcionavam em últimos momentos, hoje são apontadas como fator de queda. O contraste é claro quando o SBT Brasil começa, e aí vai reagindo nos índices. A leitura interna é que falta um produto forte para poder fazer a transição entre tarde e noite. E nesse espaço que o nome do Brito ganha força aí nesse sentido. A proposta é criar um jornalístico com identidade própria, mas colado ali ao jornal. A intenção é segurar o público e entregar uma audiência mais organizada para o SBT Brasil. Caso esse acordo se concretize, Brito voltaria à TV aberta após mais aí de 10 anos. Não seria um retorno qualquer, mas uma volta em um horário bem estratégico. Porque o SBT está realmente pensando em encerrar o Aqui Agora, mas não vai encerrar a faixa de jornais. Eles não vão colocar uma mexicana no horário. Muitas pessoas pensam que o SBT vai encerrar ali o Aqui Agora e vai colocar, não, vão colocar mais uma faixa de novelas. Não. Eles vão continuar com um jornal, nem que seja um jornal, sei lá, de 30 minutos. Então, o Brito Júnior, segundo informações de Flávio Rico, entra nesse lobby aí de possibilidades. O Rick Souza, do TV Pop, negou que esteja ocorrendo qualquer tipo de negociação, ou seja, não descredibilizando a informação do Rico, mas segundo ele, a consultas que ele fez com algumas pessoas lá dentro do SBT, essa negociação para ele comandar algo no jornalismo não procede. O Brito ele fez um longo post nas suas redes sociais no final de semana, é, comentando, né, sobre o SBT e dando indícios de que realmente ele vai voltar. E é bem possível que realmente essa negociação esteja ocorrendo, mas talvez não seja nem para um programa jornalístico. Segundo informações do Fernando Melo, em sua coluna lá no site Área VIP, o SBT está negociando realmente já com a Cátia Fonseca, né, que está quase fechada com o SBT, para ela poder assumir lá uma revista matinal, e o Brito estaria incluído nesse pacote. Então seria Brito Júnior e Cátia Fonseca comandando ali uma revista matinal no lugar do Alô Você, ou na faixa ali das 10, das 9, das 11. Então seria Brito e Kátia comandando a revista. E o Brito não iria comandar nenhum tipo de jornal nessa faixa. Como a gente aqui não deixa de dar nenhuma das informações, vale todas as que a gente falou aqui. A do Flávio Rico, que realmente aí, segundo informações dele, o Brito pode comandar um novo jornal de tarde ali de variedade, talvez até um pouco semelhante ao último projeto que o Brito fez na Record, que foi o programa da tarde, né? Ele, antes de sair totalmente da televisão e não ter nenhum tipo de espaço mais, ele fez o programa da tarde, que era um jornal ali que até o Marcelo Rezende, creio eu, não sei mais ou menos assim qual era a negociação da época, mas havia um zum 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 nos bastidores da Record de que havia pedidos de que a Record colocasse um produto forte para entregar bem para o jornal do Marcelo Rezende, no caso, o Cidade Alerta, que era feito por ele. O Marcelo não estava muito satisfeito naquele presente momento com os índices que acho que o Cris entregava para ele, e aí a Record ficou ali na incumbência de criar um produto
Na época, o programa da tarde era dirigido por um grande diretor até, pelo Valdemar Batista e Vildomar Batista, Valdemar, mais ou menos assim, e o programa, né, da tarde foi formatado com a apresentação do Brito, da Ana Hickman e da Ticiane Pinheiro, e que conseguia ali, né, ele começava na sequência do Balanço Geral, terminava o Balanço Geral lá por volta de 2 horas, 3 horas, começava o programa da tarde e entregava na sequência para o Cidade Alerta, né? Então o programa da tarde era uma mistureba de notícias, tinha variedades, e era um programa ali que durou um tempinho na programação e que foi apresentado pelo Brito. Tinha Patrulha do Consumidor, então o programa teve uma certa duração e entregava relativamente bem para o Marcelo Rezende na época. Mas como o programa acabou sendo encerrado, a Record não quis manter, né, a continuidade do formato, entregou a faixa para as novelas, que até hoje estão no ar e que conseguem ter uma audiência mediana. O Brito acabou também não voltando e hoje ele está com seus projetos digitais, né, no YouTube, onde ele tem lá suas crônicas, nas redes sociais também. Então o SBT ele não quer encerrar a faixa jornalística. Eu até acho que é um erro ficar insistindo, porque assim, se você já percebeu que está na hora, não deu certo, que o Aqui Agora não deu certo, para que insistir em outro jornal? Aí você vai colocar um programa de variedades, vai queimar um nome forte como esse, que é o nome do Brito, sabe? Então, assim, mesmo que o Brito realmente ele é um nome conhecido, é uma pessoa que já tem anos aí de televisão, mesmo que esteja fora, seria acho que um desperdício muito grande, na minha concepção, tirar o cara da condição que ele está, né? E ele também alegou que é, gosta muito de ter liberdade, então ele saiu até da Record por conta disso, porque não tinha muita liberdade. Então, claro que se o SBT e essas negociações com ele estiverem vingando, ele vai exigir isso, total liberdade editorial para ele poder fazer o que ele bem entende. Então acho que seria um desperdício muito grande colocá-lo na faixa da tarde, porque o Brito ele não é um nome desconhecido, o cara tem uma história, tem lastro, tem uma memória de televisão, foi repórter do Jornal Nacional, marcou era no Aqui Agora original também, teve uma fase muito forte na Record, apresentou a Fazenda, o Hoje em Dia, em seus anos ali mais emblemáticos. Então, segundo essas informações do Flávio Rico, essa bagagem é justamente o que o SBT quer resgatar para poder dar credibilidade a esse novo projeto. Mas essa possível chegada não acontece isoladamente. Ela faz parte de uma dança maior, porque a programação do SBT está sendo olhada como um tabuleiro em movimento. Um dos desdobramentos em análise é a mudança de Dani Brandi para o Fofocalizando, né? Porque desde a saída da Cariúcha, eles estão à procura de uma substituta que seja à altura do que a Cariúcha foi. Então eles estão testando aí, até na semana aí, várias pessoas, Carol Lecker, Rosiane Pinheiro, estão testando várias pessoas aí, Jaqueline, né, várias pessoas, né, várias convidadas, né, nesse presente momento, ainda não tem uma oficializada, para o lugar da Cariúcha. E dizem até algumas informações que talvez não tenha nenhuma presença fixa ali, que nem tinha a Cariúcha. Talvez o programa fique só com convidados, porque já tem gente demais, né? Tem o Matheus Baldi, tem a Gabi Cabrini, tem o Cartolano, tem a Thaís Teixeira. Então são 5 pessoas ali. Até na divisão de tela que eles fazem às vezes, fica um monte de gente ali, entendeu? Então, assim, são muitas pessoas para um programa que até com todo respeito ao Márcio Esquilo, que dirige o programa, que não é lá mais essas coisas, né? Porque o Fofocalizando perdeu muito com a saída, e vai perder agora também com a Cariúcha, né? Mas assim, perdeu muito com a saída do Léo Dias. Mas o SBT que perdeu o Léo Dias, não foi o Léo Dias que saiu do SBT por livre espontânea vontade, assim. O SBT que perdeu, o SBT que não soube valorizar o Léo Dias, né? Mas, enfim, isso aí cabe para um outro vídeo, né? Um outro assunto. Mas, se essa negociação com o Brito Júnior for para frente, vai ser uma baita chegada, porque o Brito é um nome muito forte, né? É um nome conhecido, a gente tem lembranças dele mais na Record, né? Por ele ter apresentado a Fazenda, por ele ter comandado também o programa da tarde, a gente tem uma lembrança dele na Fazenda, né? O programa da tarde também tem uma pequena lembrança ali, porque ele apresentou esse programa e não teve ali uma grande repercussão, mas não sei se seria uma excelente ideia, uma boa ideia colocá-lo apresentando ali
um programa de variedades, não que ele não fosse fazer direito, mas a questão de audiência do SBT é muito ruim. E também o pessoal lá dentro não tem paciência para poder esperar um programa fidelizar. O único que está no ar até hoje, por assim, por questão de milagre mesmo, e a direção, que é no caso o Lissone, que está mantendo o programa, é o Aqui Agora, que por milagre de Deus está no ar até hoje e não consegue ter uma audiência decente. E é literalmente um policialesco ali, semelhante ao da concorrência. Entende? Porque o programa começou de um jeito, né? Se lembra? Começou com o Geraldo Luiz, com o Pagete, com a Dani ali já, e hoje só tem só a Dani, porque nem o Pagete, mais eu nem sei onde ele tá, ele desapareceu. Virou, voltou a ser repórter. Então, assim, aí vai queimar uma contratação. Aí, se realmente vingar esse programa de variedade, eu não acho que seria uma boa colocá-lo na faixa da tarde. Poderia colocar em outro horário, ou até depois da Cátia Fonseca, mas também, se essa possibilidade aí que também está sendo falada, do Brito dividir o programa, vem para cá, ou outro nome de revista com a Cátia, também seria uma boa. Né? Não sei se a Cátia aceitaria dividir o programa com outra pessoa, eu acho que ela tinha que fazer o programa sozinha. Né? Eu não sou muito fã desse negócio de dupla, não. Não que os dois não, sei lá, casassem ali no ar, mas eu não sou muito fã desse negócio de dupla, não. Eu acho que cada um tem que fazer o seu programa. O Brito fazer o programa dele e a Cátia Fonseca fazer o programa dela, se designado para aquilo que foi chamado. Mas vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos e ver o que o futuro reserva para Brito Júnior e para também Cátia Fonseca. Mas que essas negociações estão acontecendo, estão, tá? Porque se não tivesse acontecendo, o Brito Júnior não colocaria um texto, que eu não coloquei nem aqui, deveria ter colocado até o print, mas era literalmente um texto mesmo ali, uma carta aberta falando, né, sobre o tempo que ele ficou parado, liberdade, elogiando também o SBT, e até perguntado sobre essa possibilidade de ir para o SBT, ele desconversou, mas quando a pessoa desconversa é porque está acontecendo alguma coisa, porque quando a pessoa não está negociando, a pessoa fala que não, né? Não, não, mas quando desconversa, elogiando muito, é porque no fundo, tem alguma coisa aí por trás. Nem que seja uma pequena pontinha ali, alguma coisa. Mas vamos aguardar para ver a cena dos próximos capítulos e se caso ocorrer nessa semana a oficialização do contrato do Brito Júnior para comandar esse programa de variedades na faixa da tarde, no fim de tarde ou também na faixa da manhã com a Cátia Fonseca, você vai saber com detalhes aqui no YouTube, tá? Tanto em vídeo assim, quanto também em vídeo curto, né? Que são aqueles vídeos nossos que a gente tem feito muito agora. Eu fiz com a Cariúcha, fiz com o Bate também, que são aqueles videozinhos curtos que aparece só a imagem. E também no nosso Instagram aqui, ó, que é o @BastidoresDMUFC. Você segue a gente lá e acompanha tudo que envolve os bastidores da mídia em tempo real a todo momento. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Nos vemos no próximo vídeo com outras informações aí sobre os bastidores da televisão.